Pílulas do inglês? Será que funciona? Deixa eu ver. Oh God, I can feel it. I'm speaking English. Wow, it's a miracle. Yeah, I can do it. Bom, se você também concorda que não existe fórmula mágica, então você está no lugar certo. Você veio parar nesse vídeo porque você sabe que não existe milagre, não existe fórmula mágica, mas existe um método correto, um método simples, que pode ajudar você a chegar lá, beleza? Fala, hackeadores do inglês, eu tô aqui, sou Max Prado. Hoje a gente vai falar de um dos maiores problemas de quem estuda inglês, que é a trava, é o medo de falar. E sabe o que é o melhor? Você vai sair daqui com 3 passos simples, importantes, poderosíssimos, que podem transformar a sua relação com o inglês, mesmo que você nunca tenha trocado uma palavra com ninguém, numa ferramenta útil, ok? No momento gostoso, confortável, que você vai falar com propriedade. Então, muito bem, esse vídeo é para você que se sente travado na hora de falar. Vai falar, sente que dá um branco, dá uma trava, pensa 1000 vezes antes de abrir a boca para falar inglês, sente vergonha, tem medo de errar. Muito bem. Então, se você aplicar o que eu vou ensinar para você agora, você vai destravar esse medo. Você vai falar de um jeito leve, tranquilo, confortável, real e o mais importante, de uma forma sustentável. Tá? Não tem promessa milagrosa, não tem fórmula mágica, não tem pílula mágica aqui. Mas tem consistência. Você vai começar a sentir confiança de verdade se você colocar em prática e logo vai estar se expressando em inglês. Tenho certeza que muito em breve, em alguns meses, você vai atingir a tão sonhada fluência em inglês. Então, lá, vamos ser honestos, né? Tem gente que já estudou inglês 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E aí chega a hora de falar, trava, tá branco. Parece que o vocabulário que você conhecia, todas as palavras que você sabia, evaporaram, foram embora. E aí sente o quê? Sente culpa, né? Começa a se achar incapaz, começa a se achar burro, não tenho dom. Eu já escutei de aluno assim, Max, a minha cabeça tá branco, parece que o inglês some, vai embora. E sabe qual que é a parte mais chata? A maioria dessas pessoas sabe mais inglês do que imagina. Só que esse medo, esse receio sabota tudo. Coloca a pessoa, faz a pessoa se diminuir, impede a pessoa de usar o potencial que ela tem para falar inglês. Então, muito bom. Então, vamos entender o problema. Qual que é o problema? O problema não é gramática. O problema não é vocabulário. O problema é um bloqueio emocional. Aqui a gente está falando de quando a pessoa tem medo de ser julgada, tem medo do julgamento, tem medo que as pessoas vão pensar se ela errar, medo de pagar mico, de parecer ridículo, medo de abrir a boca e gaguejar. A gente faz isso até na nossa língua, gente. Tem que ter medo dessas coisas não, mas a gente vai lidar com isso do jeito certo. Vamos encarar o problema, tá? Bora quebrar essa barreira de uma vez por todas. Então, muito bom. O que é destravar a fala? Então, vamos lá, vamos entender o que é. Destravar a fala não é você virar um falante nativo em questão de dias, tá? Não é parecer o Cumberbatch, o Doutor Estranho. Tá? É ser capaz de se comunicar com erro, com sotaque, com pausas, mas com clareza de intenção. Você sabe o que você está falando, você vai e fala, mesmo que você fale de uma forma mais simples. É, por exemplo, você conseguir pedir um café, expressar uma ideia, contar uma história simples, contar algo que aconteceu no seu dia, no seu fim de semana. Se você treinar e aplicar isso, você já vai mudar a sua vida. Tá? Agora, o que esse tema não é? O que a gente não vai falar aqui? A gente não vai falar sobre decorar diálogo. Tá? Decorar diálogo. Praticar a repetição é uma coisa que você já vem fazendo. Também a gente não vai se esconder atrás de frase pronta. Porque na frase pronta, às vezes você não comunica aquilo que você quer. Fala, comunicação,
envolve improviso, envolve escolher de última hora uma expressão, uma palavra para expressar exatamente aquilo que você está sentindo. Então é diferente. Então não é decoreba, tá? É agir mesmo antes de você se sentir pronto. A fala tem que estar, lembra, no seu sistema 1, no piloto automático. Pum! Tá? Você tem o conhecimento, você se sente bem e você se expressa sem medo, sem receio, ok? Então, por que você precisa falar agora? Tá? Por quê? Segundo o British Council, só 5% dos brasileiros falam inglês de forma fluente. E desses que falam, desses 15 milhões, a maioria, vou colocar aí 2/3, tem medo de falar. Tá? Não tem noção da vantagem que é destravar esse medo e começar a usar o inglês que você já tem. E agora, quem fala, quem se comunica bem, o que acontece nesse contexto? Se destaca. Tá? Eu tenho um aluno que ele fala que a diferença entre o que ele ganha e a pessoa que faz a mesma coisa que ele, que não tem inglês, a diferença entre ter inglês e não ter, na mesma profissão, no mesmo cargo, é de 5 mil reais a mais que ele ganha só por ele falar inglês. Então quer dizer, imagina o salário base dele, mais 5 mil, você gostaria de ganhar mais 5 mil na sua profissão, fazendo o que você já faz? Então veja bem, quem fala com fluência, quem fala sem medo se destaca, consegue mais oportunidades. Outra coisa, quem fala com fluência viaja tranquilo, com mais liberdades, conquista cliente, fecha mais vendas, expande o seu negócio virtual para o mundo. Tá? Se você é um influencer, se você é alguém que produz conteúdo, vamos supor que você já esteja grande na internet, se você falar inglês, você manda o seu conteúdo. Às vezes a gente vê um vídeo, né? Tem um rapaz que dança, faz uma dança de robozinho, não me lembro o nome dele. Eu achava que ele era gringo, porque as legendas dos vídeos dele, tudo em inglês, e eu pensei, esse cara é gringo. Não é, o cara é brasileiro. O cara é brasileiro, o cara tá gigante no Instagram. Tem uma outra moça que faz umas danças, ela é dançarina mesmo, não é essas dancinhas de adolescente não, a menina manda bem. E é brasileira, eu achei que era estrangeira, porque se comunica em inglês. Aquele músico que é maestro, o Lorde Vinheteiro, né? Ele tem muitos seguidores no YouTube. Eu, quando vi os primeiros vídeos, legenda em inglês, ele falando inglês, eu achava que ele era gringo. Depois fui ver nos comentários ele respondendo as pessoas em português e descobri que ele é brasileiro. Então veja como o leque de possibilidades abre para você quando você fala com confiança, quando você fala com fluência. Tá? A sua carreira decola. E muito bem, falar é o atalho. Quando você fala, você treina um monte de coisa, você treina vocabulário, você treina a sua escuta, a sua memória, a sua fluência, tudo se conecta. É a cereja do bolo da comunicação em língua inglesa. Tá? Quando você fala, você não precisa dominar 100% o inglês para falar. Você precisa falar para poder dominar 100% o inglês, percebe? Tem que falar. No nosso idioma você começou como? Você começou manjando todas as palavras, sabendo o dicionário de ponta a ponta? Ou você começou falando? Você começou falando. Você foi aprendendo as palavras depois. Você primeiro falou, depois aprendeu a ler e escrever, depois foi ganhando mais vocabulário e mais autonomia no seu próprio idioma. Funciona assim em todos os idiomas, tá? Então, muito bem, vamos lá. Quais são as principais reclamações das pessoas? A pessoa fala assim, eu tenho medo, eu tenho vergonha, né, de errar. Super normal. Quem que não tem vergonha? Dá para ligar o celular e gravar um vídeo desse. Não é simples? Bate uma vergonha. Vamos falando em português, falando no meu idioma. A gente foi educado para evitar errar, né? Errar é um fracasso, tá? Mas não, errar não é fracasso, errar é progresso. Errar é progresso, tá? Imagina, por exemplo, que você está conversando com os amigos, depois do almoço, depois da janta. E aí você conversa com 3, 4, 5... E aí, dali a pouco uma pessoa chega e fala, viu, tem um negócio no seu dente aqui, ó, um pedacinho de salada. Você fala, puxa vida, se eu soubesse disso antes, né? Não é assim? Percebe?
Então, a gente tem essa coisa, eu preciso errar, né? Parar de errar, mas não, o erro te ajuda a consertar. Alguém te avisou que tinha um negócio no seu dente, você foi lá e limpou. O que acontece depois? Vamos colocar isso na língua inglesa. Eu errei, fui corrigido por alguém. Joia. Quando que você vai cometer esse erro de novo? Nunca mais. Nunca mais. Principalmente porque você gerou ali uma conexão emocional com aquele erro. O erro te causou um desconforto e esse desconforto te leva a agir. O desconforto faz com que a informação correta crave na sua mente. Crave na sua mente. É isso que faz. Tá? Então, prática, progresso. Quando a gente erra, a gente está um passo adiante de acertar cada vez mais. E é parte da nossa jornada. Não tem como fugir do erro. Tá? Eu errei, eu já errei muitas vezes. E quando eu comecei, eu buscava a situação de comunicação. Por quê? Porque eu queria ser corrigido. Porque eu pensava, eu não moro num país de língua inglesa. Então, quando eu encontrar uma pessoa que fala inglês, eu vou, sabe? Eu cheguei a encontrar pessoas de outro país e pagar mico, assim, ó. Eu numa venda, não sei, num supermercado, em outra cidade aqui no Brasil, vi um casal, fui conversar com o casal, chegando, me apresentando, falando, cometi uns erros feios, que fez a pessoa até rir, mas foi bom, né? Nunca mais errei, percebe? Então é interessante isso, né? A gente erra e é corrigido, aí quando você é corrigido você fala, opa. Sabe o que é interessante? Eu errei ali naquele contexto, para um casal que eu não conheci, talvez nunca mais eu vá ver na minha vida. É melhor do que se eu não tivesse aprendido, depois fosse falar daquele assunto para um monte de gente na internet e falasse errado. Aí ia chover de comentário me corrigindo. Aí ia ser um festival, né? Uma metralhada de comentários rindo, criticando e fazendo troça. Tá? Mas tudo é crescimento. Tá? Tudo é crescimento. Muito bom, esse é o primeiro. Agora o segundo, que as pessoas falam, eu não tenho com quem praticar. Essa é clássica e é verdade, né? Não é mentira. Só que você não precisa de uma pessoa nativa do seu lado. Você pode praticar com você mesmo. No espelho, em áudio, usando aplicativo. Tá? Tem um monte de ferramenta, tem um monte de opção hoje para você praticar. O importante é você produzir, falar. Tá? Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem vídeo, tem podcast, tem comunidades. A falta de pessoa para falar não é mais desculpa. Você quer ver? Quando eu comecei a falar inglês, essas coisas, essas ferramentas não existiam. Não tinha como entrar na internet e encontrar pessoas que falavam inglês. Era aquela época que o celular só fazia ligação. Tinha no máximo um joguinho, um Tetris ou um joguinho da cobrinha, lembra? Um celular não era a ferramenta que ele é hoje. A internet também não era o que é hoje. Você entrar na internet, era um absurdo, era horas para abrir certas páginas, era terrível. Vou chamar de vídeo. Tá? Então o que eu fazia? Eu buscava outras situações de comunicação. Então, sempre que eu encontrava pessoas, eu buscava cara de pau mesmo, chegando, me apresentando, falando, hi, my name is Matt, what's your name, where are you from? Pergunta simples no começo, tá? E daí vai desenrolando, você vai desenvolvendo. E aí sabe o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, veja que ferramenta interessante, você pode usar também. Eu pensava o seguinte, estava numa fila de banco, a gente sempre está viajando na maionese, não já reparou? Quando a gente está numa situação que a gente tem que esperar algo, tem que esperar por alguém, esperar numa fila, esperar para ser atendido, o que acontece? A nossa cabeça viaja, vai longe. E aí o que eu fazia? Eu ficava pensando em inglês. Como assim? Como que eu diria para o atendente por que eu ainda não fui atendido? Ou o que eu perguntaria para uma pessoa, um artista, um músico que eu gostaria muito de conhecer? Tá? Como que eu desenrolaria uma conversa, uma entrevista de emprego? Pega esses momentos de viagem e usa para você mesmo pensar consigo mesmo. E depois você praticar. Se você estiver em casa, tá? Liga o seu celular, grava, se ouve depois falando.
ok? Faz o teste, joga o seu áudio na inteligência artificial e vê se ele captou certinho aquilo que você quis falar, se ele escreve direitinho, se ele errar, ele está errando, você está errando alguma coisa na sua pronúncia, você corrige, você vai se autocorrigindo. Hoje tem muita ferramenta. Tá? Se era possível quando as ferramentas não existiam, você imagina agora que tem um monte de ferramenta aí à disposição para você usar. Ok? Muito bem. A minha pronúncia é horrível. Todo mundo pensa isso, né? Todo mundo pensa isso porque a gente tem sotaque, a gente já fala um idioma. Todo mundo que já fala um idioma, quando vai falar inglês, tem sotaque. Mas sotaque não é problema, tá? Sotaque não é problema. E outra coisa, a sua pronúncia é o reflexo do quê? Da sua prática, tá? Do seu talento. E ela vai melhorar com o tempo, como qualquer outra habilidade que você pratica muito, que você dedica tempo e esforço, melhora. Mas só vai acontecer se você usar, só vai melhorar se você praticar. Então você tem que praticar. Não adianta falar, não está funcionando, mas você também não está colocando em prática, daí não tem como, né? Tá? Então não existe uma voz perfeita para falar inglês, tá? Não existe a pronúncia perfeita. Existe comunicação clara. E isso aí a gente constrói, tá? Tijolinho por tijolinho. Ok? Agora a gente também precisa saber o que não funciona para a gente evitar, tá? Eu preciso estudar muito antes de começar a falar. Preciso saber tudo para começar a falar. Sabe aquela pessoa que fala assim, só vou falar quando estiver pronto para falar. Isso não funciona. Tá? Costumo brincar que a minha mãe conta que até os 3 anos de idade eu não falei uma palavra. Todo mundo na família inteira preocupada, tal. E aí depois que comecei a falar, não parei mais. Aí eu brinco que eu estava primeiro aprendendo para depois falar, mas isso não existe, né? Isso não existe. Estar pronto para falar é uma coisa que é lenda, não é assim que funciona, tá? Decorar frase, tá? Também não. É uma ajuda? É uma ajuda, tá? Mas não é tudo. Você tem que saber elaborar coisas próprias também, criar coisas, improvisar. Se você não praticar o improviso, você não vai chegar lá. Se esconder atrás da vergonha também não ajuda, tá? Eu sou vergonhoso, então não vou falar, eu sou tímido. Não, você tem que falar. Outra coisa que não funciona é você ler sobre. Eu já li tudo sobre como falar inglês fluente. Já assisti todos os vídeos sobre o que é a fluência e ainda não estou falando. Você já observou um jogador profissional jogando? Já, né? Observar ele te fez um jogador profissional? Melhorou o seu futebol, ficar só olhando? Não. Ler sobre futebol te torna um atleta profissional? Não. Tá? Ler sobre música te ajuda a tocar um instrumento? Não. Você tem que colocar em prática. Ler sobre natação. Você vai aprender a nadar? Não, você tem que se jogar na água. Tem que se jogar na água. E quando a gente fala de língua inglesa, a água é a situação de comunicação, é a conversa. Se jogar na água é meter a cara e sair falando com as pessoas. Ok? E outra coisa, né, que também não funciona, processo passivo. Ficar só consumindo conteúdo sem produzir não vai te levar à fluência. Sinto dizer. É gostoso? É bom, é necessário, é importante também. Consumir o conteúdo. Eu falo isso nos meus vídeos, tem que consumir. Mas só consumir conteúdo e não reproduzir aquilo que você está aprendendo, não colocar em prática aquilo que você está consumindo, você vai ficar parado no mesmo lugar. Tá? Você vai ser só um espectador e não um falante ativo. Muito bom, então vamos lá, 3 passos para você desbloquear o seu inglês. Vamos que vamos, bora que bora. Muito bem, fale com você mesmo todos os dias. Nossa, mas que loucura, vou parecer maluco. Vai parecer maluco, mas funciona demais, funcionou para mim, tá? Comente as suas ações, o que você está fazendo? I'm brushing my teeth right now. I'm cooking rice. I'm going to the store. I'm going to the mall.
Tá? Isso ativa um vocabulário útil, cria fluidez, normaliza o inglês no seu dia a dia, no seu cotidiano. Tá? Então vou deixar um mini desafio para você. Tá? Repete algumas palavras comigo agora mesmo. Fala, I'm going out. I'm going to the supermarket. I'm going to school. I'll be back at 5. Tá? Se quiser dar um pause aí e repetir, então fala consigo mesmo. Ok? Muito bem. Passo 2, e mais importante, use frases reais da sua rotina. Não adianta você usar uma frase que não pertence à sua rotina, não vai fazer sentido para o seu inconsciente. Tá? Fica lá no The Books on the Table. Que frase você usaria hoje? Que frase você usaria essa semana que passou? Tá? Por exemplo, I need to send an email. I need to respond a text message. Okay, I'll take the bus later at 8. Tá? Frases assim, ó. Oh, God, I forgot my keys. Tá? Essas coisas são úteis. Ok? Aí faz o quê? Escreva uma lista com 10 frases do seu cotidiano, tá? E repita, grava você falando, repete. Muito bom. Ponto 3, grave sua própria voz por 1 minuto, todos os dias, tá? Isso é ouro, isso é poderosíssimo. Crie um diário falado, um videolog, que a gente chamava, né? No começo vai parecer desconfortável, principalmente se você for tímido, tá? Você fala, meu Deus, jura mesmo, eu tenho que fazer isso? Só que você vai fazer só pra você não precisa postar, tá? E aí você vai se ouvindo e você vai perceber que com o tempo você vai evoluindo na sua prática, tá? Essa prática gera autoconsciência, ou seja, você consegue se corrigir, você tem consciência de como que tá o seu próprio inglês, sua própria fala, sua própria pronúncia. Também gera coragem e também gera clareza. É aí que a mágica acontece. Tá? Começa, por exemplo, respondendo What did I do today? Todos os dias, no final do dia. 1 minutinho. Chegou em casa, tá tomando seu banho. Faz o banho. Tá sozinho, você... sozinha, você lá no banheiro, tá? É bom que você até escuta a sua voz melhor de frente pro azulejo, assim. Aí você pergunta, what did I do today? Today I went to work. I had a lot of problems. Today I went to the supermarket. E assim por diante, tá? Tô dando alguns exemplos aqui, mas você vai buscar os do seu dia a dia. Ok? Agora, por que investir tempo nisso, hein? Porque já falei, mas a gente vai relembrar. Porque a fala é o centro da fluência. É ela que conecta tudo que a gente faz. Ok? Maior benefício, você vai ganhar segurança. Você vai ganhar presença. Você vai se sentir livre para falar. Você vai fazer suas próprias escolhas de ideias, de vocabulário. Você vai passar a usar o inglês como ferramenta. Não é mais, é uma matéria da escola. Não é uma matéria da escola. Tá? O inglês é uma ferramenta útil, importantíssima. E ela vai passar a ser cada vez mais importante para você. Não quero fazer isso. Beleza, tudo bem. Continue aí com o seu inglês travado, com medo, tá? Em gaveta. Todos os anos que você já estudou, que você está estudando agora. Estuda. E não usa nunca. Eu conheço gente assim que ganha presente. O presente é tão importante. Você dá lá um jogo de prato pra pessoa. A pessoa acha tão lindo que ela guarda e nunca usa. Nunca usou. Tá? É um bibelô, um negocinho guardado lá que você tem, mas não usa, não sabe usar. Tá? Você já vai perder um monte de oportunidade, que podia ser oportunidade sua. E, novamente, lembrando, né, é um erro você achar que você precisa estar pronto para falar. Eu vou estudar tudo que eu posso, tal. Não. O treino que prepara você para saber as coisas é falar. Tá? Você vê uma criancinha, ela fala lá o vocabuláriozinho limitado que ela tem. Depois, com o tempo, ela vai ganhando vocabulário. Só depois é que ela vai aprender estruturas, coisas. É claro que o processo nosso é diferente. Não é igual
o da criança, mas tem semelhanças. A gente já tem um idioma, a gente está aprendendo um segundo idioma. Para a gente é um pouquinho diferente, tá? Muito bom. Então, desafio para você. Você vai fazer o quê? Essa semana você vai, todos os dias, você vai escolher um horário que seja o fim do dia, né? E por 1 minuto você vai responder a pergunta: What did I do today? What did I do today? E aí você vai falar em inglês por 1 minuto, bem breve, tá? Ah, não sei, preciso elaborar antes. Escreve, não tem problema, pode fazer. Depois você repete, você lê, né? Você grava lendo. Faz isso nos primeiros dias, se você precisar. Depois você vai ver que você não vai precisar nem de anotação nenhuma, tá? Pode errar, pode travar, não importa. O importante é que você comece. Faz por 7 dias primeiro, por 1 semana. Depois você me conta, volta no vídeo, põe nos comentários aí como é que você se sentiu, o que melhorou, tá? Avisa a gente se tá dando certo, se tá sendo legal, beleza? Mas faça. Veja, eu tô pedindo para você 1 minutinho do seu dia por 7 dias. 1 minutinho do seu dia por 7 dias, tá? Você vai ver que vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida e na sua evolução. Maravilha? Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com pessoas que você acha que vão se beneficiar com essa informação, que também estão buscando a mesma coisa que você. Ativa o sininho para você receber as recomendações dos vídeos, tá? Toda semana eu trago hacks para te ajudar a falar inglês de forma fluente, com confiança. E comenta aqui embaixo, né? Qual que é a sua maior trava, qual que é a sua maior dificuldade, e vamos hackear isso aí junto, tá bom? Vejo você no próximo episódio. Bora desbloquear!